Começa agora o Sintonia Saúde, o programa mais saudável da sua rádio. Apresentação Lucas Henrique. Olá, seja muito bem-vindo você que chega agora. O Sintonia Saúde de hoje está no ar. O programa mais saudável da sua rádio começa neste momento. Não se esqueça, aqui a sua consulta é por nossa conta. E hoje recebe Mirela Casemiro Brito, fisioterapeuta, e tira dúvidas sobre hérnia de disco, escoliose, hidroterapia, drenagem linfática, entre outras coisas. Fique ligado, não saia daí. Vamos acompanhar agora a entrevista com Mirela Casemiro Brito, fisioterapeuta, aqui no Sintonia Saúde de hoje. Primeiramente, o que é escoliose? E por que tantos jovens estão apresentando casos de escoliose, Mirela? Existe alguma explicação para isso? Bem, escoliose é um desvio na coluna, certo? Que a gente pode ter. Tanto a coluna ela pode se dividir em cervical, torácica e lombar. Então esse desvio pode ser em qualquer um dos segmentos da coluna, certo? E o que é que ocasiona hoje, principalmente escoliose nos jovens? A má postura, certo? E também, principalmente hoje, que a gente vê muito na fase escolar, são as bolsas, né? A criança geralmente leva a bolsa só de um lado, uma bolsa muito pesada com muitos livros. Por isso que a gente sempre indica para a criança ou aquela bolsa de rodinha, ou que ela leve nas costas mesmo, não só de um lado, carregando no ombro ou na outra parte do ombro. Então essas bolsas e a quantidade de livros que a gente vê essas crianças carregando já está ajudando, né, a quantidade de jovens. É uma das principais causas para a escoliose, principalmente na fase escolar. É essa quantidade de livros na bolsa, muitas vezes não sei se vai material desnecessário, mas tem que ser orientado tanto pelos pais quanto pelos professores como carregar essas bolsas para evitar esse problema, porque futuramente pode se tornar alguma coisa mais importante. Mirela, o que é hérnia de disco? A gente escuta muito falar hérnia de disco e até hoje em dia se vê muitas pessoas com hérnia de disco. Então ela é hereditária ou qualquer pessoa pode vir a ter uma hérnia de disco? Qualquer pessoa pode vir a ter uma hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Entre uma vértebra e outra, a gente tem como se fosse, para entender melhor, um amortecedorzinho, certo? Então, o que que acontece? Ocorre uma herniação. Esse amortecedorzinho sai como é que eu posso dizer? Da anatomia dele. Ele desvia-se para um lado ou para o outro da coluna. Aí isso é que causa a hérnia de disco. Então, quando ocorre essa herniação, pode acontecer pinçamento de nervos, pode ser, por exemplo, o nervo ciático, que dá aquela dor característica que irradia para uma perna ou para outra. E é uma dor bastante limitante. Hoje, a hérnia de disco é uma das causas importantes para afastamento de trabalho na vida profissional. Ok, e o torcicolo? Acho que todos na vida, pelo menos uma vez, já teve um torcicolo, né? E parece ser algo bem comum. Mas existe alguma forma de evitar o torcicolo? E o que a gente deve fazer quando tem um torcicolo? E aquilo que a gente deve não fazer de jeito nenhum quando tem um torcicolo, que vai piorar ainda mais? Certo. O torcicolo não tem como a gente evitar, né? Até você dormindo, às vezes você dorme e acorda, você dorme, como se diz, de mau jeito, né? Um travesseiro errado, um travesseiro muito alto, um travesseiro muito baixo. Aí você acorda com dor no pescoço. Isso a gente chama um torcicolo. É uma alteração nessa musculatura, uma tensão nessa musculatura da região do pescoço, né? E o que a gente não deve evitar, o que a gente deve evitar, que muita gente faz, imobiliza totalmente, né? Então isso a gente não indica. Você tem que trabalhar os alongamentos, às vezes precisa de um relaxante muscular e às vezes até a tensão do dia a dia, alguma preocupação que você tenha, a tensão do trabalho, alguma contrariedade, a tensão do dia a dia pode levar a um torcicolo. O estresse pode ser um fator, causador. Pode ser um fator que desencadeia o torcicolo. E o ideal não é mobilizar por completo, né, Mirela? Não. Às vezes você coloca, existem casos extremos que você tem que colocar aquele colarzinho cervical, né, para imobilizar. Mas hoje em dia, pra gente, nós fisioterapeutas, a gente não indica aquela imobilização cervical,
certo? A gente indica o quê? Trabalhar alongamento, movimentação dentro do limite do paciente e às vezes o médico tem que entrar com relaxante muscular para a gente ter uma resposta mais rápida. Ok, você escuta o Sintonia Saúde, o programa mais saudável da sua rádio. E hoje está com Mirela Casimiro Brito, fisioterapeuta, que tira dúvidas sobre hérnia de disco, escoliose, hidroterapia, drenagem linfática, entre outras coisas. Mirela, se escuta muito falar sobre isso, mas o que é tendinite? Principalmente nessa era digital que nós estamos vivendo, cada dia mais a gente se escuta mais os jovens falar sobre tendinite, até os mais velhos. Será que essa era digital ela trouxe a tendinite com ela? E teria como a gente evitar uma tendinite aguda? A tendinite é uma inflamação, né, no tendão. Né? E essa inflamação pode acontecer por movimentos repetitivos e até uma postura, como você falou da era digital, até um movimento, uma postura errada, o uso errado do computador, o uso errado do mouse, a bancada do computador, a altura da bancada errada, a altura do monitor, tudo isso pode levar a uma tendinite. E a gente tem como evitar isso fazendo todos esses ajustes que eu acabei de te falar, alterando o tamanho, a altura da bancada, o mouse, alterando todo o que a gente chama na parte de ergonomia. A gente tem que agir nessa parte da ergonomia. E o que a gente está trabalhando muito hoje, não sei se vocês já ouviram falar, é a parte da ginástica laboral, que inclui a parte de alongamentos, aquele trabalhador que passa o dia no computador ou o dia sentado, tem que ter as pausas para a gente trabalhar os alongamentos e não passar o tempo todo na mesma posição, o que leva tanto a tendinites como o DORT, como alterações de postura. E muitas pessoas já acham que sentar errado uma vez, assim, não interfere muito na saúde, mas esse hábito de sentar errado, de escrever errado, né? Até você, às vezes, de andar errado, até mesmo de sentar, pode vir a longo prazo ter muitos malefícios para a pessoa, não é? Com certeza, um dia não influencia, mas 2, 3, 4, uma semana, isso vai alterar com certeza a anatomia do seu corpo. Então, o que você tem que se preocupar não é só com hoje, e sim com o amanhã também. Porque o futuro vai depender do que você está fazendo hoje. Uma atividade física, um cuidado com a postura, o cuidado com o sapato, o cuidado de como você leva a bolsa, tudo isso é importante para a construção da sua postura e da sua saúde física. Ok, Mirela, falando um pouco agora sobre a hidroterapia. O que é, Mirela, hidroterapia e para quem é indicada? Quais são os benefícios? A hidroterapia, para uma maneira de melhor entendimento, é a fisioterapia dentro da água, né? Certo? Existem alguns benefícios da hidroterapia. O que é? Porque na hidroterapia tudo você faz com mais facilidade. O seu peso corporal diminui. A ação da gravidade é alterada em função do meio, do líquido. Então, resultados, principalmente para pacientes neurológicos, para pacientes que têm a hérnia de disco, é maravilhoso com a hidroterapia. Existem suas contraindicações. São pacientes que têm problema de pele, pacientes que não conseguem controle de esfíncter, do xixi, dos esfínteres, né? Não podem realizar a hidroterapia. Mas fora esses pacientes, a hidroterapia é um recurso maravilhoso que a gente tem com a fisioterapia hoje, para um resultado mais eficaz. A hidroterapia, como outras terapias, é fundamental passar antes por um profissional, né, Mirela? Para você ser indicado e não começar por livre e espontânea vontade, né? Como toda terapia, você tem que passar por uma avaliação profissional para saber se é indicado ou não para você. Porque o que é bom para um paciente pode não ser bom para um segundo paciente. Então, a gente tem que passar tanto por uma avaliação médica como por uma avaliação do fisioterapeuta. Ok, agora o que seria realmente a famosa lombalgia? Lombalgia nada mais é do que uma dor na coluna lombar. Lombar é essa parte inferior da coluna, certo? E essa dor pode ser causada por uma má postura, por uma hérnia de disco pode causar uma lombalgia, né, que é uma lombalgia mais intensa, uma série de fatores, mas nada mais é do que uma dor na coluna lombar. Essa é a lombalgia. Parece que o segredo de evitar essas coisas seria a postura, né, Mirela? Desde cedo você educar a ficar com uma postura
correta, né? Exatamente. O segredo é uma postura correta. E outra coisa, trabalhar o seu corpo. Você precisa fazer uma atividade física, você precisa fazer, nem que seja uma caminhada. Cuidado com o peso, porque a lombalgia também vai interferir com o peso, não só a lombalgia, mas os joelhos, as articulações do joelho, dos pés, tudo isso, o sobrepeso vai influenciar. Ok, vamos agora para a pergunta do povo. Essa pergunta vem de Marcele de Caruaru. Ela tem 32 anos e pergunta: meu bebê não engatinha. Por quê? Isso pode ser prejudicial? Veja só, existem várias fases do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Existem crianças que não engatiam, crianças que passam logo do sentar para ficar de pé e para caminhar. Isso não significa que ele vai ter alguma alteração na sua fase de desenvolvimento, certo? Na fase de desenvolvimento motor. Existem outras correntes que dizem que o engatear é importante para a coordenação motora, mas isso não influencia diretamente, se uma criança não engatia, não influencia diretamente numa alteração de postura, numa alteração no seu desenvolvimento motor. Não tem uma significância muito grande, não. Então não precisa também a mãe entrar em estado de alerta apenas porque a criança não engatia. Se o sintoma for só o não engatinhar, se não existe nenhuma alteração por trás disso, se a criança senta, se a criança tem um controle de tronco, um controle cervical, se ela pega objetos, se ela interage com o meio e com a família, se o problema for só o engatinhar, a queixa for só que a criança não engatinha, se não tiver nenhuma outra queixa por trás, não tem por que ela se preocupar. Ok, o Sintonia Saúde de hoje continua com a fisioterapeuta Mirela, que tira dúvidas sobre assuntos relacionados a este tema. Mirela, hoje, bem mais que antigamente, escuta-se falar sobre drenagem linfática. Está se tornando muito comum se ouvir falar sobre drenagem linfática. Gostaria de tirar algumas dúvidas e esclarecer algumas verdades e mitos sobre esse assunto. Por exemplo, o que é drenagem linfática? Hoje em dia realmente existem muitos mitos sobre a drenagem linfática, né? Muitos mitos e muitas geram muitas expectativas que não tem porquê, que a drenagem linfática não se responsabiliza. Como, por exemplo, as pessoas dizem que drenagem linfática reduz muito medidas, o que não é verdade. A drenagem linfática nada mais é do que a gente drenar líquidos que estão acumulados em qualquer parte do segmento do corpo por algum motivo. Por exemplo, uma pessoa que fez uma mastectomia, que retirou uma mama, ela vai ter um acúmulo de líquido no membro, porque se for retirado a parte linfática, então vai ter o acúmulo desse líquido. Então vai acumular líquido no membro. E aí a gente drena, a gente vai trabalhar na fisiologia linfática, desse paciente. Mas, por exemplo, a redução de medidas não tem nada muito comprovado que a drenagem linfática... Não é mágica, né? Exatamente, não é mágica. A drenagem linfática, ela dói, Mirela? Não dói. Não é uma coisa... Não é para doer. Se você estiver fazendo uma drenagem linfática correta, não é para doer. E ela emagrece, como a gente escuta alguns profissionais falar que drenagem linfática é a solução para o emagrecimento? Existem muitos mitos em cima do emagrecimento por causa da drenagem, em função da drenagem linfática. A drenagem linfática não é uma indicação para um emagrecimento, certo? Não é um tratamento para emagrecer. Exatamente. É bom que fique claro isso, Fique bem claro isso. Existem alguns pacientes que não são indicados para fazer drenagem linfática, Mirela? Existem alguns pacientes que não, por exemplo, se o paciente chega no consultório com uma tensão muito alta, uma pressão muito alta, a gente não indica esse paciente fazer essa drenagem. A gente faz o monitoramento, afere a pressão, pede para ele descansar um pouquinho. Se essa pressão continuar alta, a gente pede que o paciente retorne e depois volte em outro momento. A hipertensão, por exemplo, é uma contraindicação para a drenagem linfática. A hipertensão no momento que o paciente está fazendo a drenagem linfática. Então é importante que os pacientes até mesmo fiquem cientes disso. Antes de fazer uma sessão de drenagem linfática, pedir para ferir a pressão, né? Exatamente. Tanto para os pacientes como para os profissionais. Terem esse cuidado que antes de entrar com o paciente no consultório para fazer uma drenagem linfática, aferir a pressão para saber se a pressão está normalizada. Porque geralmente com a drenagem linfática tem uma alteração da pressão. Então se ele já está com essa pressão alta, se você vai fazer a drenagem linfática, essa pressão vai tender a subir, o que a gente não quer.
E a drenagem linfática, Mirela, acaba com a celulite? Isso é uma verdade ou isso é um mito? Veja só, a drenagem linfática ajuda a diminuir a celulite, né? Por quê? Porque a gente sabe que a celulite é uma alteração de circulação, né? E a drenagem por si, a drenagem associada com ultrassom, ela vai diminuir a celulite. Isso realmente acontece. Então isso não é nenhuma mentira exagerada, né? Isso, agora o que a gente tem que saber é que não é milagre. Você tem que associar uma alimentação saudável, a uma atividade física, a drenagem linfática. Aí você vai ter um resultado bem positivo. Ok, e para encerrarmos o Sintonia Saúde de hoje com a fisioterapeuta Mirela, quais seriam, Mirela, cuidados básicos que uma pessoa deve ter para evitar problemas de saúde nessa área? Como eu já falei para você, o mais importante é prevenção, né? Porque prevenir é melhor do que a gente cuidar. Essa é a palavra-chave, né? Porque a fisioterapia a gente atua, ao contrário do que se pensa, muito a gente atua tanto na área de prevenção como na área de cuidados da doença. E hoje o que a gente tem que visar principalmente é a prevenção. Então, cuidado com peso, uma atividade física, uma alimentação saudável, postura, cuidado com as crianças, com o peso, com as mochilas, com o computador, né? E os profissionais que trabalham muito tempo sentado, muito tempo com o computador, ter sempre aquela pausa no meio do expediente para fazer alongamentos. As empresas sempre ligadas a essa parte de prevenção, porque sai na parte de custo e benefício, sai muito mais barato para a empresa ela prevenir do que ela cuidar de um paciente já doente. É muito melhor ela prevenir a instalação de uma doença do que ela tratar aquela doença já instalada no seu profissional. E o Sintonia Saúde de hoje esteve com a fisioterapeuta Mirela, que mora e trabalha na cidade do Recife, Pernambuco, e conversou conosco hoje sobre alguns assuntos como escoliose, hérnia de disco, tendinite, hidroterapia e drenagem linfática, entre outros temas. Muito obrigado, Mirela, por receber o Sintonia Saúde e nos presentear com seu conhecimento e seu tempo. Todos os ouvintes agradecem muitíssimo a sua participação. Obrigada e bom dia. Bom dia. E por hoje é só, pessoal. O Sintonia Saúde fica por aqui. Não se esqueça, aqui a sua consulta é por nossa conta. E lembre-se, fiquem sempre sintonizados com a sua saúde. Até a nossa próxima consulta. Você ouviu o Sintonia Saúde, o programa mais saudável da sua rádio. Não se esqueça, aqui a sua consulta é por nossa conta.